jogando MM2. Olha o Michael Jackson. Eu não entendo, cara. Eu juro que eu não entendo. O que é esse ódio, ranço das pessoas contra o Tomioka? Tá certo que esse comentário foi bem leve, então vamos passar aquele pano. E sobre o que eu digo, nem vou pensar o seguinte: ele é como uma coruja. Ele é uma pessoa animada, com uma voz agradável. Ele parece mesmo uma coruja, por causa das sobrancelhas e tal. Realmente parece um pouco. Sobre a Mitsuri Kanohoji, o pensamento era esse. Ela é como uma garota cor-de-rosa, fazendo tip-tip no seu cabelo lindo. Boa, esse tip-tip eu não aguentei não. E de fato, a cor do cabelo da Mitsuri é muito bonita. Sobre Sanem Shinazugawa, esse era o pensamento. Estão. Mais uma saga dos Hashiras animais, né? Nos próximos capítulos incríveis. Eu aguardo, pessoal. Mas sendo sincero, até que o penteado do Sanem me lembra um lobo branco, algo assim. Bom, se vocês têm comentários sobre as declarações de Moichiro Tobito, já deixa nos comentários e bora pro próximo Hashira. O cara mais poderoso de todos os padrões, que eu leio realmente. Galera, vou ficar sem falar. O Isis do cara. Ele avalia suas próprias capacidades corretamente e não é excessivamente competente. E o prototipo de Omei vai para um lado mais psicológico. Ele realmente gosta de avaliar o perfil do companheiro dele. É quase como se fosse uma análise fria e calculista. Sinceramente, eu acho que a descrição dele do uso é verdadeira. Sobre a Shinobu Kocho, esse era o pensamento do Mano Gyomei. Ela é delicada, ela tende a trabalhar muito. Ela parece gostar de conversar com o Tomioka. Meu amigo Gyomei, você é sempre muito observador, né? E não é que você tá começando a entregar os casais aí de Kimetsu. No fim das contas, todo o grupo tem um X9. Sobre Mitsuri hoje, ela é uma garota que não conhece. A Mitsuri é uma amorzinho, a gente já sabia. Mas que ela Voltei. Meu Deus, que mulher chata. Mas pelo visto, o Gyomei manja de ser cupido, hein? Sobre Sanem Shinazugawa, ele possui Foi, não sentar. O que ele falou? Deixei de ser. Pelo menos o Gyomei não entrou nessa onda de falar mal do Tomioka de graça. Ele simplesmente entende que a natureza do Tomioka é meio na dele, meio sombrio, e é isso. E é claro que ele é afim da Shinobu. Sobre o Kyojuro Rengoku, esse era o pensamento. Ele é... Oh. Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG. Um banco que acredita na excelência, tanto quanto eu. Oh, se eu não for morder, eu vou ter que jogar muito sério, por causa que eu não paro de me mandar troca. Esse barulho disso. Não fica assim. Se as pessoas ficam passando no corredor, assim, eu não chego perto. Será que o Gustavo? Ai, coroa. Não sei quem. Não, também não sei se não. Não é ele, não é ele. É o Gustavo. Quase deu headshot. Não dá pra ver a faca direito. Muito pequeno. Olha a volta. Vem cá. Sabia? Parece que é uma pedra preciosa. Tem que tomar cuidado, porque o Gustavo é bonito. E para completar as declarações do Gyomei, ele explanando mais um casal. Já dá para substituir o Rodrigo. Bora pro próximo candidato e vamos ver o que pensa dos seus companheiros. Agora na posição de pensamento, Escondido por causa disso. Pelo menos não tem ninguém roxo, né? Não sei como pode. Vamos lá, né? Eu tô achando ele. Sobre Moichiro Tokito, eu diagnostiquei o seu distúrbio de memória e não faço tratamento das suas feridas. Ele não pode escolher bem as suas palavras, mas ele é um menino de bom coração. Pô, na moral, assim dá até um
solução incrível e maravilhosa. Sobre o Guanaiguro, era isso que a gente pensava. Nossa, que tiro. Gado. Uma coisa pra te contar sobre o Guilherme Rimejima, era isso que ela pensava. Eu respeito no fundo do meu coração. Nada declarado no mano Guilherme. E agora chegando no momento que vocês tanto estavam esperando, o que será que este novo pensa no Tomioka? Bom, sobre o menino Gyu, esses eram seus pensamentos. Eu acho que ele deveria falar um pouco mais. Você acha, Shinobu? Sério, vai logo, mulher. O que você tá esperando? E sobre o cara mais extravagante de todos, Tengen Uzui, ela pensava o seguinte: tivemos uma pequena disputa quando ele não conseguiu sequestrar a Oi e as outras. Nada como uma verdadeira lenda, fria e calculista que sequestra bombas do próprio rival. É complicado, ele não tem jeito. E sobre a Mitsuki no Hoje, ela pensava o seguinte: eu gosto dela, é porque ela é alegre e fofa. Essa é uma amizade top, amigas até o fim mesmo. E por último, mas não menos importante, sobre o Sanemi Shinazugawa, era isso que ele pensava. Vou me esconder aqui em algum lugar pra mim. Por que será que Vir ele em tá pelo isso, né, menos Shinobu? Tá achando que eu sou bobo, Sanemi? Eu não sou bobo, só o não. A nariz. gente sabe que você tá afim da irmã. Ou melhor, tava afim, né? Bora descobrir o que o Ai. próximo pilar pensa de todo mundo. E no caso, trazendo o próximo candidato, Kyojuro Rengoku, o pilar das chamas. O que será que um dos pilares mais amados tem de pensamentos na sua cabeça? Sobre a Shinobu Kocho, ele pensava o seguinte: ela desenvolveu o veneno, incrível. Ela luta apesar do seu físico desvantajoso. Ela merece o meu respeito. Não à toa, né? Merece. Engraçado que esse é exatamente a mesma linha de pensamento do que eu mencionei lá no vídeo que eu fiz no TV no canal, que era o Tô vendo. Acho que não tá mostrando meus pés. Vou pra trás. Sobre Não, Muichiro pera. Tokido, o Rengoku pensava o seguinte: ele é ainda mais talentoso do que eu sobre a utilidade dele. Você é jovem, continue com o seu trabalho notável. A gente já sabe que a pretensão dele é Não derrotar sai fora assim. Melhor não. sobre o Guanaiguro, o Rengoku pensava o seguinte: seus sentidos são aguçados. Se for apenas o ombro, o cotovelo e as articulações do pulso, então eles são até mais flexíveis do que os de canteiro. Quer dizer que o Guanai tá testando a flexibilidade é pra quê, essa cobra? Me diz aí. E sobre o Guilherme Rimejima, o Kyojuro pensava o seguinte: ele é abençoado com um físico enorme. Estou com inveja. Balançar essas armas gigantescas tão levemente é incrível. Construção muscular fantástica. Não é à toa que o Guilherme é o ápice dos bodybuilders. O Bambam tem inveja dele. E sobre o Guilherme, esse era o pensamento dele. Sua voz é tão serena, é difícil ouvir o que ele tem a dizer. Ele é um trabalhador. Bom, só vou dizer uma coisa: ele não deixa estourar os tímpanos. Caiu só por aqui. E sobre o Tengen Uzui, esse era o seu pensamento. A trajetória da sua irmã é linda. Eu vi o Shinobi pela primeira vez. Eu tô profundamente comovido. Ele tem um pouco de esposas demais. É verdade, tem que apreciar os Shinobi mesmo. Deixa só o Naruto ver que você tá duvidando. Louco, não pode duvidar mesmo. E sobre as esposas demais, eu não vou nem me meter nesse assunto. E sobre a Mitsuri Kanohoja, sua ex-aprendiz, ele pensava o seguinte: ela utiliza o seu talento. A criatividade das suas técnicas também é fantástica. Ela é uma júnior fofa. Imagina só se o Rengoku falasse mal da própria ex-aluna. Não é muito do perfil dele. Seria meio tenso. Então, sem novidades por aqui. E por último, sobre o Sanemi Shinazugawa, o que será que o Kyojuro pensava? O homem que empurrou as técnicas da respiração do vento pro próximo nível. Que admirável. Tem que respeitar o menino Sanemi. A gente sabe disso. E o que vocês acharam dos pensamentos do Rengoku? Já deixa nos comentários se você tem algum questionamento, se você não concorda ou concorda com alguma coisa, mas deixa aí nos comentários. Bora descobrir o que o próximo candidato pensa. E agora a gente vai descobrir os pensamentos do tal Lobão, né? O menino Saneminho. Ai, Sanemi Shinazugawa. O que um cara tão estressado como você pensa sobre seus companheiros? Essa aí eu tô curioso. Sobre o Shinobu Kocho, ele pensava o seguinte: eu falo com ela de vez em quando. Já que ela é a irmã mais nova da Kanai, não é pra menos, né, Lobão? Tem que deixar o papo em dia com a irmã mesmo. Sobre o Tengen Uzui, ele pensava o seguinte: ele tá bem. Deixou o papinho de café comigo. Então quer dizer que o menino Sanemi admira os outros? Isso aí é novidade. Sobre Mitsuru Kanohoji, ele pensava o seguinte: eu não gosto tanto dela. O seu lado idiota é difícil de lidar. Aí fica difícil de tentar te defender. Falei que eu ia ser sabe? E agora outro momento que eu sei que vocês estavam esperando muito: o que será que o Sanemi Aquele dia que ele me deu um headshot. Era esse cara, o Gustavo Recheiro. Eu quero virar aquele anãozinho que é skin do Batman. Deixa eu ver. Eu vou botar skin. Não, vou virar. Deixa eu ver qual. Unido, Unite, Salame, Mingue, Servite, foi você. 2 minutos. Eu me dou muito bem com ele. Claro, né? Como eu já falei antes, quando junta dois caras
fazer bullying com os outros, é óbvio que eles vão sair. Gustavo Ficaram saiu. surpresos com algum comentário e pensamento aí do Sanem? Já Tá tem só pessoas um legais agora. que eu quero saber a opinião de vocês. Bora pro próximo. Mas agora bora ver se a gente consegue entender os pensamentos de Bora, alguém que tem bora. tanto amor, mas tanto amor que vem transbordando pra tudo quanto é lado. Sullivan hoje, sobre Shinobu Kojo, esse era o pensamento dela. Ela é super fofa, embora eu seja mais velha, a Shinobu-chan é mais composta. Eu quero brincar com ela como garotas. É muito garotas. Aqui. Espera que eu fiz isso mesmo. Ah, eu pretendo. A maneira assim que ele fala e que se comporta como uma criança de 10 anos. Mas é engraçado. Sinceramente, eu sou discordado, mestre, rei, deus da extravagância, repetindo, frio e calculista. Eu vou repetir mais tarde. E agora outro. Ele é uma pessoa muito Deve ter gentil, matado o as xerife. coisas que ele são Oh. maravilhosas. E ele me elogia muito. Além disso, ele sempre me espera com um sorriso amigável quando eu tô comendo devagar. E não é pra menos que a senhorita Mitsuri tem um fãzão como o Banai. Eu acho que tá na hora dessa pessoa ser subido uma vez. E sobre o Gyomei Himejima, ela pensava o No seguinte: mangá? ele é um amante de gatos fofo, mas o fato dele ser um matador de demônios mais forte do esquadrão é maravilhoso. Tá aí uma curiosidade. Oxi! Não, que veio essa brisa. Quem tá Sobre o vivo? Milton Mioca, ela pensava o seguinte: ele é quieto e tímido, mas também é adorável. Obrigado, Deus, obrigado de verdade por alguém ter falado bem do meu menino. O que será que ela pensava sobre o seu antigo mestre, o Rengoku? Um irmão mais velho é legal, foi divertido treinar junto com ele. Ele cuidou tão bem de mim. Mais louco disso, sinceramente, a mensagem de inspiração do amor, na verdade, uma derivação da inspiração das chamas. É porque no fim das contas, o amor é fogo, não é mesmo? E sobre o motivo do Kito, ela pensava o seguinte: pensar que ele é um Hashira, apesar de ser tão jovem, é incrível. E o seu eu sofisticado é adorável. Mas o pensamento de cima a gente já sabe. Sobre o Sanemi, o que será que ela pensava? Ele é assustador, mas esse é o charme disso. Ele fica com raiva com bastante frequência. Com bastante frequência é apelido pro ano Sanemi, sinceramente. Eu diria algo como o tempo todo ele tá com raiva. E bom, pessoal, só sobrou um pra gente descobrir os pensamentos, né? O deus da extravagância. Frio e calculista. Thomas Shelby. Não, assim, é tem menos um. Sobre Shinobu Kochi, o Tengen pensava. Ela é séria, um pouco extravagante. Tem um tipo de bunda fácil de entregar. Peraí, o quê? Que história é essa de tipo de bunda fácil de entregar, Tengen? Como assim? Você não era casado? Com 3 esposas? Sobre o motivo que eu fiz, ele pensava assim. Ele precisa perdoar. Rapaziada, o que vocês estão cobrando dele? Sobre o Banai Gurin, pensava o seguinte: ele é exigente, muito sério. Os seus olhos são extravagantes. A cor dos seus olhos esquerdo e direito são diferentes. E eu tô com ciúmes. Sinceramente, você tá com ciúmes? Você tem 3 esposas? E sobre Gyomei Himejima, o Tengen pensava o seguinte: essa é a primeira vez que eu vejo um cara cuja altura era maior que a minha. Ele é ridiculamente forte. É, realmente. E sobre o Milton Mioka, ele pensava o seguinte: tão sombrio, ele sempre parece. Esto no te me puse feliz. Sobre a Mitsuri Kanohoji, ele pensava o seguinte: ela é uma mulher estranha, é extravagante quando fica com raiva e tem um tipo de bunda fácil de entregar. De novo. E por último, sobre Sanemi Shinazugawa, ele pensava o seguinte: ele é perigoso, ele ainda tem um lado meio pirralho. Eu nunca concordei 100% com algo como eu concordei com Oxi. rapaziada, de uma coisa eu tenho certeza: os Hashiras só têm pensamento maluco. Tem X9 no grupo, o Domain literalmente está expondo todo mundo, todos os casais. Tem cara que fica comparando todo mundo com um animal, papo de amassar a cabeça. Cara, finalmente eu posso concluir que os meus pensamentos são de uma pessoa normal. E os de vocês são normais ou são tão malucos quanto os dos Hashiras? E aproveita para comentar também qual foi o pensamento ou qual a linha de pensamento de qual Hashira que você achou mais legal. Comentem de montão que eu vou ler Meu todos os Deus. comentários. Não esqueça do like no vídeo. Muito obrigado a todos os membros do canal, Hashiras e os superiores. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou! Deixa eu ficar aqui embaixo. Ao ouvir Menino das Alas, tenha uma experiência exclusiva com uma luxuosa combinação de óleos para uma sensação única na pele. Dê a sua pele um toque de luxo. Esse cara é morto. Oi. Oi. Já sabe que essa quarta temporada Não tem. diferente. Em vez de simplesmente fazer a minha crítica,
sonho. Ele me pegou. Vou jogar mais um livro. Ele respondeu enxergado. É, mano, enxergado. Eu vou morrer mesmo? No caô, ela quer ser... No caô, ela quer ser da maneira. Por quê? Chloe. Michael Jackson. Bem feito, velho. Meu Deus. Bicho dramático. Opa, Doneida. É, mano, Doneida. É, mano. Você é louco. Do nada. Oxi. Deixando atordoado. Antes que ele entendesse a situação, um segundo soco brutal atingiu novamente seu rosto, seguido por uma sequência de pancadas e um chute pesado que o derrubou no chão. O agressor sequer teve tempo de levantar as mãos para se defender. Poliana agarrou. Desculpa, mas... encaixou um mata-leão impecável. Ela travou o braço ao redor do pescoço do assaltante, esmagando a traqueia dele e bloqueando a fuga. Com o rosto desfigurado e dominado no chão, o criminoso sentiu um verdadeiro terror. Ele começou a chorar e a implorar desesperadamente para que Poliana ligasse para a polícia, percebendo que a cadeia era um lugar mais seguro do que próximo de sua própria vítima. Era setembro de 2013, em Chicago, quando Henry McCall e seus amigos estavam saindo de casa para assistir uma luta de boxe. Henry ficou para trás. Agora chora. Seus amigos foram na frente. Ele ouviu uma confusão do lado Pensei de que eu fora. virei Ao ele. olhar pela janela, ele viu que dois criminosos armados haviam emboscado o amigo dele. Os assaltantes Rumzinho aqui, cara. nas costas da vítima e apontavam uma arma Maia. direto para a sua cabeça. Em vez de se 30 esconder, minutos. ele iniciou o que ele mesmo chamou de um ataque aéreo. Ele pegou pedaços pesados de cerâmica que estavam na casa e começou a bombardear os assaltantes lá de cima. As peças de cerâmica explodiram no chão e nos bandidos, mas isso não foi suficiente para impedir suficiente para distrair os bandidos e permitir que seu amigo fugisse. Enfurecidos com a chuva de escombros, os assaltantes invadiram a casa de Henry, atirando para matar. Henry correu e se trancou dentro de um armário enquanto as balas atravessavam as paredes. Ele esperou em silêncio no escuro, até que no meio do caos, Henry ouviu os atiradores gritar que havia... Quita! Segurando a única coisa que tinha ao alcance, uma chave de fenda. O assaltante armado se viu subitamente encurralado por um homem enfurecido. Ele partiu para cima e apunhalou o invasor quase 19 vezes seguidas com a ferramenta. A fúria de Henry era tanta que ele não parou por aí. Ele agarrou arremessou uma escada abaixo, pegou um pedaço pesado de madeira e começou a espancar o invasor até expulsá-lo da sua propriedade. Um outro assaltante conseguiu fugir, mas o predador que invadia a casa atirando encontrou-o no inferno. Quando a polícia chegou, encontrou o criminoso jogado do lado de fora da casa, completamente inconsciente e em estado crítico. O irmão mais
mais velho de Henry McCall era Oliver McCall, campeão dos pesos pesados na década de 90. Hum, olha o que eu dou nessa elite, ó. Não, mentira, eu dou uma cupida, ó. Eu dou uma cupida na tua elite. Não vou dar minha celestial na tua elite. Vai, aceita, moleque. Não vou te dar celestial. Ó, toma, ganhei. Escamado. Toma. Uma espada samurai japonesa de aço maciço e fio de navalha que ficava ali apenas como objeto de decoração. Quando os criminosos se Coisa mais fofa, meu Deus. o dono da casa não estava disposto a negociar e, como um legítimo samurai, partiu para cima dos invasores. O primeiro golpe rasgou profundamente o braço do bandido mais próximo. Os assaltantes tentaram apontar as armas, mas em um espaço pequeno e escuro, o samurai argentino estava em vantagem. O metalúrgico avançou em fúria e desferiu um segundo golpe em arco, fatiando o rosto de outro invasor. A lâmina descia e subia em movimentos. Tome. Ai. Escamando gente no meio. O chão e as paredes da casa ficaram pintadas em vermelho. Os criminosos correram cambaleando. Não ganhei nenhuma de murder ainda, mas acho que eu ganho. Porém, o motorista havia perdido muito sangue e desmaiou ao volante, batendo o carro a poucos metros depois da casa. A polícia chegou e encontrou um cenário digno de filme de terror. O carro estava destruído e lavado de cor Pra mim, vermelha. ela vomitou. Os 3 criminosos foram presos e levados direto para o estado gravíssimo. E para coroar a derrota completa, a justiça Calma. O cara é murder. Sim, na vida é etapa. Ele é um murder. Vou usar a elite. Complicado. Ela, o crente bora ser amigos, ela o quê? Só diabo. E do inferno. Eu já dei uma voadora. Quase me deixou cego, eu nem chorei. Não. Se... aquele dia que ela falando que ele tava deprimido foi bom. Ele tá passando fome. E filho. Era uma madrugada de março de 2024, em uma área Infernal. O louco sabia que era essa demônia. Uma senhora de 85 anos dormia em seu quarto. Na casa estava apenas ela e o seu filho, que possui deficiências severas e dormia em outro cômodo. Esse parecia um cenário perfeito para o criminoso entrar em ação. Por volta das 2 da manhã, Derrick Condon, um homem de 39 anos, vestido com roupas táticas pretas, arrombou a casa e, invadindo o quarto de Christine, acordou a idosa com uma coronhada violenta na cabeça e apontou uma pistola para o seu rosto. O criminoso arrastou a senhora de 85 anos até a sala de estar, pegou um par de algemas de metal e prendeu Christine a uma pesada cadeira de madeira. Ele exigiu saber onde estavam os objetos. Que vovó Rainbow. A situação disse a ele que havia 2 corpos no andar de baixo. Para o criminoso, tudo estava sob controle. Mas Christine, a pesadona. mesmo presa e arrastando a pesada cadeira de madeira junto com o xerife com esse, meu Deus. Faltou todas as aulas de português. Já sei qual é. Ela arrastou a cadeira de volta para a sala e escondeu o revólver sob uma almofada, sentando-se exatamente onde o bandido a havia deixado. Quando o invasor subiu as escadas, churrasco. furioso, Churrasco. Vocês falaram em churrasco de sangue, então toma. Então toma, então toma, então toma, então toma. Toma, então toma. Toma, então toma. Então toma.
Então toma churrasco de Sammy. Então toma churrasco de... Então toma churrasco de Sammy. Então toma churrasco de Sammy. Toma churrasco de Sammy. Então toma churrasco. Sai de demônia. Então toma churrasco de Sammy. Toma churrasco de... Toma churrasco de Sammy. Toma churrasco. Ai! Toma churrasco de Sammy. Toma churrasco de Sammy. Morreu. Morreu. É. 3 pontos. Não. Deixa o mapa começar. Como sabe? Sugada é mais fofo, meu Deus. Eu também. Chegavam, exigiam as propriedades das pessoas e os donos fugiam apenas com a roupa do corpo. Em novembro de 2010, caminhonetes dotadas de sicários armados até os dentes pararam na porta do rancho San José. Eles deram a Dona Lerro um ultimato. Ele tinha 24 horas para entregar as chaves e abandonar a propriedade, ou seria morto. Mas Dona Lerro tinha um código de honra inquebrável e jamais abandonaria seu rancho nas mãos de criminosos. Em vez disso, ele reuniu todos os seus funcionários, pagou o salário de cada um. Sai demônio, gigante. Gigante. Ele ficaria completamente sozinho. Durante a madrugada, o idoso transformou a sede do rancho em uma fortaleza. Ele barricou as portas e distribuiu seu arsenal particular de caça, espingardas, rifles de pressão. Esse cara é gado, velho. Todas as janelas da casa. Esses veio com gado. Na manhã seguinte, as caminhonetes do cartel voltaram. Dezenas de sicários desceram confiantes, marchando. E vocês trocaram a Shine na Elite, cara? A Cupido é rara, mas só consegue com Elite. Tu consegue só a faca, só consegue com Elite. E o primeiro sicário caiu morto. Dona Lerro abriu fogo. O choque inicial paralisou a quadrilha. Eles tentaram avançar, mas o idoso atirava com uma precisão cirúrgica de caçador. Ele corria de janela em janela, trocando de arma. Minha sobremesa. Disparando uma chuva de chumbo implacável contra os invasores. Ah, não! Sou demônia. É filha do Nikilis, mano. Ó, eu nem... Ah, não, velho. Me tiraram. Encontraram apenas a casa reduzida a ruínas. 4 criminosos mortos e 2 gravemente feridos. Eu morro. Morri. Que fique bem claro que o canal This Picture não incentiva nenhuma prática perigosa. Então, jamais reaja a um assalto. Fiquem todos bem. Espectador livre. Tchau. Brasil. Valeu. Sai, diabo! Sai. Ai, Josh. Ai. Ai, meu pai. Ai. Peraí. Ô, louco, eu tenho flashback. Que eu troquei na swing. Escamei, ela ficou. Aquela guria tinha trocado comigo. Ficou menino troca. Que nem quando tu troca. Que nem quando, tipo. As pessoas pobres
que eu tenho heart e faca comum. Te manda troca esperando que ela vai tomar alguma coisa e depois isso não deu, ela fica spamando. Troca, quero ser minha amiga. Humilhei demais. Por que humilhou demais? Peraí. Entendi nada. Tem que ver eu pego. Eu pego. Vou cortar. Dora. Xerife. Toma. Sai, diabo. Demônio. Dora, aventureira. Macu. Eita, será que esse cara... Vou chutar ele se ninguém morrer. O Cris pode não. Pode não. Para de me seguir, desgraça. Cara, será que... Pode não. Esse bacon também fica me seguindo. Sai. Ah, demônio. Ele morreu. Cadê? Não é aqui, cara. Esse daí? Acho que é ele. Toma. Falou, tropa. Toma. Demais. Ele não matou. Mano, troca comigo a perfumadora, acho que Denga perfurador de gelo. Sai, moleque. Esse tralaleiro. Pera aí, vou parar de gravar. Que falou, tá? Falei, quer ver que esse tralaleiro, tralalá?